Eu não tenho a mínima ideia. Eu entrei nesse grupo hoje, aquela pessoa assim, então eu acho que assim, é me apresentar e falar um pouquinho o que que eu venho fazendo, né? Como é que como é que eu me coloco nesse processo tal. Então, meu nome é Isabela. Opa, o povo foi embora. Fomos nós dois, Renato. Eu sou professora e eu trabalho Tô na aqui, eu só causa desliguei o áudio. ambiental. Hã? Eu só desliguei o vídeo, eu tô aqui. Ah, tá. A conexão é ruim, o quê? Aí eu sou professora e trabalho com a Casa Ambiental há, sei lá, 20 anos, 15, 20 anos. Né? Eu trabalho com populações tradicionais em reservas extrativistas, tá? E há uns 4 anos venho trabalhando na Amazônia com educação para floresta em pé, né? O conceito de que se você, assim, as carreiras verdes, o uso da floresta de uma forma sustentável, pensar o que que a floresta pode fornecer aí nesse processo. E aí daqui a pouco a Edmara entra, né? Aí vocês vão conhecer a Edmara. Eu venho trabalhando junto com a Edmara nesse movimento de divulgar a sintropia. Acho que é um pouco esse, eu acho que o meu resumo, assim, desse processo. E aí foi interessante, porque assim, eu queria entender de onde que surgiu esse movimento, porque a gente vem tentando articular um movimento para a causa ambiental mais ampla, não só a Amazônia, né, mas para a causa ambiental já faz uns 6 meses, querendo isso, assim, que a sociedade se mobilize, que a sociedade perceba que se a gente não fizer nada, o meio ambiente no Brasil vai para o lixo, assim. E aí, de repente, hoje eu cheguei, me mandaram esse link num outro grupo, eu entrei, falei, Edmara, você tem que entrar, e ela ficou tentando entrar, não conseguiu, aí eu fiquei monitorando para ver quando alguém saía, eu falei, agora entra que saiu uma pessoa, para ela poder entrar, porque a gente estava muito querendo ver isso acontecer, assim, as pessoas se mobilizando pela causa ambiental, para poder defender o que tem, né? Porque o negócio tá punk, gente. O negócio tá punk, muito punk, muito punk. É isso? Só eu falei? Acabou? Foi todo mundo embora? Vou tirar meu som, vocês. Quer ir, Tô Rodrigo? aqui, tô aqui. Oi, posso falar? Então, meu nome é Rodrigo, eu tô agora em São Paulo, né? Eu sou residente nesse momento no Rio de Janeiro. É, e já há algum tempo eu venho me inteirando de alguns movimentos de rede que acontecem, né? A questão Amazônia, ela me toca por todas as questões que nos tocam, acho que tocam a qualquer pessoa que vive nesse planeta, mesmo que tenha talvez nem uma consciência do quanto ele é importante para o ecossistema planetário no todo, né? Eu também tenho me movimentado é, em relação às questões ecológicas, tenho procurado fomentar e criar uma cultura de lixo zero numa comunidade do Rio, numa favela, muito mexendo com compostagem. E aí esse momento de hoje assim foi aqueles fenômenos esquisitos, né? Que de repente eu vi o grupo, via lá o link, achei né, me sentia empaticamente envolvido para entrar no grupo. E aí quando vi a gente estava ali construindo algumas coisas assim, e eu super curti assim o nosso desfecho final. Calhou de eu estar no momento, digamos assim, né, numa tarde relativamente livre. Eu tinha até umas outras coisas para fazer, mas eu dei prioridade porque a gente estava fazendo, porque eu achei importante, relevante, e fiquei bem satisfeito com o que está sendo cocriado, sabe? Eu ainda não sei o que a gente pode alcançar daí, né? Ou se isso vai se diluir, ou se a gente vai conseguir dar potência, mas eu acho que o que a gente se propôs a fazer hoje foi feito, e isso é bacana, assim.
Legal, Rodrigo. Isabela, você está muda. Aí. Continua muda. Aí, agora sim. Eu dou aula via Zoom, então geralmente eu estou sempre com o áudio aberto, porque eu falo na hora que eu bem entendo, entendeu? Aí tem que lembrar da etiqueta da reunião. Rodrigo, foi você que montou esse site incrível assim, hoje, do nada, pá? Foi isso? Não, não. Acho que o Orozco pode dizer melhor aí. Ó. Tinha um nó lá duvido que tinha já alguma coisa e o Orozco aproveitou, fez essa conexão com que já havia desenvolvimento do idealista e aí as coisas fluíram bem rápido. O Orozco pode dizer melhor sobre isso, o Renato. Sim, o site eu montei, uma outra pessoa que está lá no grupo, que é o Will, comprou o domínio e aí linkou isso e a gente teve um subgrupo desse grupo principal, meio que co-criando, assim, né, o que precisa ter, o que não tem, escreve dessa maneira, eu dei um copiar-colar na parte inicial e já tem algumas sugestões aí que o Rodrigo mandou, inclusive, que eu quero mudar ainda hoje, assim. Então, é um primeiro protótipo do site, a estrutura do site já existia, que é do lugar onde eu trabalho. Eu faço parte de uma ONG que chama Nossa Cidade, fica no Brasil, e trabalho numa ONG americana, eu moro aqui em Nova York, que chama Idealist, que é uma mega plataforma para conectar pessoas com oportunidade de ação. Trabalho, estágio, voluntariado. E a gente já tem tentado há algum tempo criar, e em grande medida a gente já criou uma rede de ação descentralizada global, que as pessoas veem o que elas querem para um mundo ideal e aí, mão na massa, conectar um com as outras para fazer acontecer, né? Então, hoje tem um grupo de Facebook de 40 mil pessoas e tem essa plataforma aí que já está estabelecida e já tem uma história de fazer uns mapas que hoje eu falei assim, não, temos que usar esse mapa. Falei com o meu chefe que estava de férias, né? Ele falou, usa esse daqui do Facebook, que ele não tem a data e vai e permite as pessoas conversarem. Então, botamos um mapa aí para acontecer, né? Eu também entrei no grupo, assim, de paraquedas, estava em um outro grupo, e aí, de repente, veio aí um link com o título Bora fazer alguma coisa, ou algo assim. E entrei e o grupo só crescendo. E me lembrou muito, há 6 meses atrás, aconteceu a mesma coisa com Brumadinho. Sabe? Também foi assim. E eu lembro desse movimento. Eu lembro. Estava já junto nesse movimento. Exato. E há 6 meses atrás, eu estava no começo do grupo. Então, eu sei como começou. Esse daqui eu não sei quem que criou, quem que, né? Mas aquele lá eu sei. Tava eu, o Diogo e a Floriana. Acho que você conhece todos eles, né, Rodrigo? Diogo Lopes e a Floriana eu acho Maia. que sim. A gente agora, olha que interessante, né? O grupo não tinha nem nome, né? E vamos fazer alguma coisa. Eu achei aquilo hiper esquisito, com aquela coisa, com a questão Amazônia ali, mas assim, muito sem sentido. E mesmo assim nós entramos. Exato, E aí é um caos lá dentro, né? As pessoas entram e todo mundo falando ao mesmo tempo, impossível de acompanhar, né? E todo mundo com muita vontade de fazer, mas ao mesmo tempo o pessoal está no meio do trabalho, né? O pessoal está cuidando de criança, né? Então as pessoas acabaram de se conhecerem, nem sabem o nome um dos outros e estão lá falando, vamos fazer isso, cria isso e tal, tal, tal. Então, um negócio muito, muito louco, né? E me lembrou
Isabela, nessa questão de 6 meses atrás, que a gente já estava num grupo, nós três, e aí lá a intenção foi, ok, vamos fazer uma campanha de, é, de financiamento coletivo para juntar um recurso para atuar na emergência lá de Brumadinho e na regeneração, né? E aí, nesse meio tempo, entre, vou chamar o pessoal da nossa cidade, quando eu voltei para o grupo, o Diogo ou a Floriano, não sei, já tinham chamado não sei quantas pessoas, o grupo já tinha 200 pessoas, né? E aí tava aquela loucura toda. A gente fez uma captação de recursos, captamos R$ 150 mil, né? Logo na primeira semana já baixou a energia, assim, já saiu do jornal, né? Já não era mais Brumadinho e tudo mais. Então, daquelas 200 pessoas, na verdade, foi um grupo bem menor que se manteve por esse tempo todo, né? Outras pessoas chegaram nesses 6 meses, outras pessoas saíram, mas eu acho que é algo que vai acontecer com esse grupo também. Hoje foi muita emergência, amanhã já um pouco menos, daqui a uma semana que já não está, já é outro escândalo, né? Já é outra coisa na mídia, as pessoas nem se lembram mais, né? Então, eu acho que é importante esses momentos assim de da gente se reconhecer e ver quem que é quem que já está atuando no longo prazo, porque quem vai carregar piano são essas pessoas, né? E o que a gente começa agora, o que a gente liga agora, a gente se responsabiliza, a gente se vira um pai, né, e uma mãe. Então, a captação de recurso, tá, R$ 150 que a gente captou, mas isso daí vem com responsabilidade, né? O Ministério Público, depois de 2 meses, estava mandando carta para a gente da nossa cidade, que é onde que foi o dinheiro, falando, e aí, o que vocês vão fazer com o dinheiro? Né, não gastem isso sem acompanhamento nosso, e a gente quer isso, aquilo, e a gente tem que dar resposta, né? E então, no caso de Brumadinho, o que aconteceu é que a gente criou uma. Vou até compartilhar a tela aqui. Também não quero ficar monopolizando aí a conversa, falando muito, mas eu acho que é uma história boa porque está se repetindo muita coisa, né? Então, no caso de Brumadinho, a gente criou um fundo comunitário em que toda a sociedade civil é chamada a trazer e a oferecer propostas de regeneração para o território afetado. E esses aqui são os projetos que foram aprovados. A gente fez uma curadoria com a comunidade, com as pessoas que estão envolvidas também na manutenção do fundo, né? Criou-se uma aliança que é chamada Aliança Regenerativa. Hoje essa aliança ela está com essas organizações aqui. Então tem a Aliança Rio Doce, Associação de Brumadinho, Anjos com Patas, que é de Brumadinho, Nossa Cidade, Alson, Banco, Pessoa, seu coletivo Mica, Internet Sem Fronteiras, e uma organização aberta, né? A ideia é que isso seja sem liderança, descentralizado, mas a gente conseguindo fazer coisas que sozinho a gente não conseguiria. E aqui são os projetos que estão sendo aprovados, olha. Então, esse projeto aqui tem a ver com quilombola, né? É um resgate da cultura, chama Memórias do Quilombo, deixa eu ver aqui, a imersão cultural quilombê acontecerá uma semana na escola, quando os estudantes passarão por roda de conversa, oficina, construção de 2 tambores que ficarão na escola, que é um projeto no quilombola, né? Lá. Que é de Brumadinho. Vozes do Rosário também, é do quilombola, tem agrofloresta coletiva, isso daqui é no acampamento do MST, que fica às margens do Paraopeba. Eles utilizavam a água para irrigar, para beber água e tudo mais, e agora estão tendo que se virar em como sobreviver, né? Depois desse choque.
Se já era difícil antes, imagina depois. Rede Sou Sirene, Comunicação Popular e Resistência, é um jornal local para dar vozes aos atingidos, né, que é um projeto de resiliência. Aqui é numa escola, lá do MST também, estão pedindo quadro branco, e assim por diante. Então, a gente conseguiu, a duras penas, criar essa estrutura de fundo comunitário descentralizado em uma aliança também descentralizada, né? Que é uma aliança, a ideia ela não só ser, vamos dizer, ancorar essas ações lá de Brumadinho, mas a gente sabe que isso vai acontecer em outros lugares também, como está acontecendo agora na Amazônia, né? E vai acontecer em vários outros lugares. A cada 6 meses vai ser um lugar diferente, porque a nossa indústria, a nossa agricultura, a nossa mineração, tudo isso é insustentável, tudo isso está agredindo o meio ambiente e é de se esperar que tragédias aconteçam por causa disso, né? Então, a aliança, ela é ancorada em um... Salve Amazônia. Deixa eu colocar aqui no site que a gente produziu hoje, né? Ela é ancorada num manifesto, que a gente está chamando Manifesto Regenerativo, que está aqui também, né? Esse aqui é o site que foi criado. E tem aqui o Orochi, eu queria te mapa. fazer umas perguntas. Beleza. Só mostrar aqui o manifesto. Só 2 Mostra aí. minutos que eu concluo aqui. Ver se abre aqui. Vai. Tá. E clica e abriu, né? Então, o manifesto ele está baseado em 4 pontos, que é a reconexão com a natureza, os animais, rios, matas, pessoas, com o divino, com nós mesmos, a resiliência, comunidades unidas e solidárias, a resistência, que é colocar a mão na frente, né, dessas ações que estão destruindo permanentemente coisas que são muito sagradas e importantes, né? Depois que a mata, a floresta é queimada, não sobra nada. Depois que uma espécie é extinta, acabou, né? Então, a resistência é não deixar que isso aconteça. E a regeneração, quer dizer, onde for possível, deixar a natureza se regenerar, talvez até ajudar, a gente ajuda mais não se intrometendo, mas talvez até ajudar limpando e revertendo o que a gente mesmo fez, né? Então, essa é a base do manifesto do que a gente quer com a Aliança Regenerativa, e a forma disso acontecer é ação de cada um de nós da maneira que a gente pode, né? Então, sem estar centralizado. Pronto, acabei. Fala aí, Rodrigo. Liguei o áudio aqui. 2 perguntas, assim. Esse fundo que nasceu lá pela questão de Brumadinho e que vocês conseguiram aí manter alguns projetos, tal. Vocês estão conseguindo ainda, digamos, captar ainda para esse fundo para novas ações? Ou essa é uma pergunta. A outra é como é que foi a repercussão desse acontecimento aí em Nova York, aí nos Estados Unidos? Se você acha que é viável promover e estimular um debate aí sobre o boicote à soja, à carne brasileira, à madeira, se é viável estimular, de repente, aí, promover esse debate em solo americano, entre os americanos, se isso pode ter alguma potência a partir, né, desse evento que está acontecendo, melhor dizendo. É demais, Rodrigo. Aqui
tem alguns grupos, tem alguns grupos de brasileiros que estão fazendo resistência, né? E tem um grupo que eu gosto muito que chama Extinction Rebellion. Ele está no Brasil também. Deixa eu até mostrar aqui o Facebook Eu dele. conheço daquela menina, né? Qual é o nome dela mesmo? Eu não conheço. Ele se formou em torno de uma. Ele se Greta, formou em né? torno de uma menina. É a Greta, de uma garota, uma menina mesmo, né? Sim. Que começou a fazer um movimento em frente ao parlamento sueco. E ela começou a falar em algumas tribunas, como o Senado, e uma menina assim, com uma energia maravilhosa, assim. Exatamente. Então, assim, aqui esse pessoal tá fazendo coisas, né? Agora é pequeno, relativamente pequeno, né? Então, é alguém para conectar. E a primeira pergunta que você colocou foi sobre Brumadinho e a captação de recursos. A gente fez aqui, olha, alguns círculos de gestão, né? Então, tem um círculo que é um círculo de recursos, que tem alguns coletivos, algumas organizações que estão nesse círculo para continuar captando recurso, para, à medida que a gente vai passando esse dinheiro do fundo para os projetos locais, tem dinheiro entrando também, né? E hoje a gente consegue mais ou menos uns R$1.000 por mês, que vem aí sobretudo da captação que a gente fez antes, né? Que é do Pollen, é uma plataforma chamada Pollen, e ainda está entrando. Mas a ideia é, assim que a gente terminar de amarrar todos os processos e a questão aí da aliança, né? A parte da governança foi um desafio muito grande. Consegue imaginar, tipo, de repente, 20 organizações que a gente nunca trabalhou junto, tentando construir algo junto, né? Então, foi um desafio, só agora que a gente está com as coisas rodando melhor. Entrou o pessoal aí da holocracia e organizações orgânicas e estão estruturando com a gente, mas um segundo momento é fortalecer essa equipe de recursos para que a gente consiga financiar projetos, né? Por exemplo, essa questão da Amazonas, um caminho seria ter um fundo comunitário, um fundo só para projetos regenerativos na Amazônia, né? Você precisa de capital. Sabe o que eu percebo nessa sua fala? Assim, que eu acho que o grande desafio nessa história toda é a gente conectar mesmo as ações, porque as ações estão acontecendo, né? Grupos existem em diversos lugares do planeta. Eu acho que o grande desafio é mesmo como é que a gente se conecta, né? Como a gente conecta um grupo ao outro e faz isso começar a caminhar como uma inteligência coletiva. Exato. A própria questão da captação, né? Existe gente capaz de escrever ou de acessar fundos internacionais, ou sei lá, né? Gente que está numa organização X, que está na organização Y. Como conecta essas pessoas para poder, né, criar grupos de trabalho e estar acessando esses fundos que eles existem, né? Eles estão livres e acessíveis, muito deles, né? É aquele negócio, ou você tem uma organização grande, profissional e tudo mais, que não é a realidade desses... Você vê, os movimentos que chegam junto quando acontece algo assim, são coletivos, que não tem CNPJ, ou então associações igual é a nossa cidade, que não tem funcionário. Somos todos voluntários, né? Então, como trabalhar esses grupos, né, que não são estruturados? Se tem assim uma aliança, uma união, é mais fácil do que individualmente. Mas aí você tem, né, os movimentos e as ONGs grandes que também têm as suas mobilizações. Exato. E aí, Rodrigo, eu acho que assim, o conectar e a inteligência coletiva, eu acho que ela vai surgir no caminho, tá?
o que a gente vê nessas grandes mobilizações, e eu concordo com o Renato, vai ter gente que vai entrar, vai achar super legal e depois vai embora, né? Vai lá, vai fazer uma passeata, vai fazer um movimento e pronto, né? Resolvi, fui lá e me coloquei. E você tem um grupo que é um grupo que está ligado com a causa, que tem um coração, um propósito na causa. E aí, isso que está acontecendo hoje é que tem muita gente, mas muita gente, vindo para a causa. Tá? Então, assim, quem milita na Amazônia e está na Amazônia há mais tempo, isso que a gente está vendo, que eu acho que aconteceu na segunda-feira, né, com o escurão de São Paulo e do interior de São Paulo e a fumaça, eu acho que foi um grande alerta de uma coisa, de quem está na Amazônia está sentindo isso na pele desde o segundo turno. Isso que está acontecendo, gente, ele começou a acontecer no segundo turno. O que, assim, né, esses 80% que surgiu nos gráficos, ele não surgiu nesse mês. Foram os vários meses que antecederam, que foram os meses de cobertura, então não deu para fazer imagem de satélite, né? Então a gente tem, nos meses de chuva, você não tem imagem, então você não consegue acompanhar o que está acontecendo, tá? E aí, de repente, quando entra a estiagem, você consegue tirar foto, você vê que o negócio está muito ruim. Mas não é que ele está muito ruim agora, em julho. Ele está muito ruim desde novembro do ano passado. Tá? Então, a pressão que está acontecendo, as grilagens, as pessoas estão sendo expulsas das terras, né? As unidades de conservação, as terras indígenas estão sendo invadidas, né? E a coisa é assim, sem nenhum constrangimento. Porque o que acontecia, né, nos governos anteriores, que as pessoas tinham um constrangimento, fazia isso meio, né, escondidinho. E agora não, agora é assim, escancarado, não estou nem aí. Né? E sai da frente, porque senão, desculpa aí, fatalidade do processo. Então, com ameaça de morte. Então, isso, eu acho que o que aconteceu essa semana foi que as pessoas sentiram na pele o que quem está na Amazônia vive como cotidiano. Tá? É cotidiano, assim. Então, essas notícias e essas coisas, isso que está acontecendo, as queimadas, o correntão, né? E é muito por quê? Porque você tem um discurso irresponsável, né, do Bolsonaro, do Salles, falando que não, vai flexibilizar, etc., e as pessoas já estão achando que vamos fazer a reserva legal virar 50% em vez dos 80% regulamentares. Então, do lado da sociedade aqui, um movimento coletivo de se posicionar, mas do outro lado, um movimento coletivo de garantir que, ó, estamos aqui preparando tudo, porque, assim, né, aquele discurso, né, a gente quer do dia do fogo, né, a gente quer trabalhar, senhor presidente, queremos trabalhar. E aí, são duas visões de mundo que estão aí, sendo colocadas em xeque, com a percepção de que nós, do Sudeste, estamos começando a perceber isso de uma forma, a gente percebeu isso de uma forma, sentiu isso na pele, né, eu acho que segunda-feira, é engraçado, porque eu moro no interior, eu moro dentro de uma floresta, vivo a sociedade alternativa e tal. Então, é muito engraçado. É muito, assim, acho que foi a primeira vez que eu fui para São Paulo em um mês. E eu estava segunda-feira em São Paulo, no momento que escureceu. Foi de uma hora para outra, assim? Cara, foi assim... 3 horas da tarde. Isso, eu estava num plantio de agrofloresta. 3 horas da tarde, né? Eu estava, assim, aniversário da Escola de Jardinagem do Ibirapuera, plantio de uma agrofloresta, assim, de um modelinho, né, de uma agroflorestinha assim, trópica para fazer demonstração, né. Lá, a gente estava no plantio, do lado de fora, e de repente virou noite. Uau. Foi um negócio muito estranho. Foi muito estranho. Nós deve pensar assim, meu Deus, é o fim do mundo, né? Apocalipse. Não, você fala assim, gente, que coisa mais estranha, por que tá tão escuro? E geralmente isso acontece quando vai chover, mas não vai chover, não tava com aquela coisa de céu preto de que vai chover,
né? E aí isso cai assim de por que isso acontece, aí vem as notícias no dia seguinte, são as queimadas que estão vindo para cá, porque o vento não está vindo para cá. Quem é de Roraima e, né, fala assim, cara, que bom que vocês sentiram, porque a gente sente isso todo Uau. ano, Uau. né? Sopra para o norte, não para o sudeste, né? Esse ano vem para o sudeste. Mas aí eu acho que assim, tem uma questão, voltando, acho que só para encerrar o argumento, que eu acho que a gente tem que pensar nessa inteligência coletiva, mas eu acho que ela vai acontecer nos encontros e nos desencontros. Porque assim, você tem lá o 4. Ah, meu Deus, aqui. Acabei de foto. Que é o movimento do Greenpeace, né? Tem um movimento do Greenpeace que trabalha muito, tá? 342, Amazônia. 342 tem 2 meses. E também está com a mesma pauta e está com a mesma questão, tá? Só que aí é Greenpeace, né? Curadoria do Greenpeace, mediação do Greenpeace, quer dizer, não é essa coisa espontânea coletiva que está acontecendo, tá? Que eu acho muito legal. Para mim, eu acho que o mais legal é isso, as pessoas se juntando, porque eu tenho que fazer alguma coisa, e aí o que se faz, além de ir para a rua? O que se faz além de pressionar? O que se faz além de campanha? Quais são as ações que você pode fazer para ir além desse primeiro momento, né? Porque esse primeiro momento vai todo mundo para a rua, mas depois as pessoas cansam de ir para a rua, né? Todo mundo nós perdemos aí uma audiência. Coisa no Facebook. Hã? Perdemos uma pessoa aí. É isso, vem quem. Vem quem tem que vir, fica quem tem que ficar, participa quem tem que participar. E eu já vou avisar, a Edmara, já assim, se preparem para a Edmara, né? Porque a Edmara é um Isabela? foguete. Ah, é? E ela vai entrar, vocês já viram quando ela entrou no grupo, ela vem com informação, com um monte de coisa, o que eu estou fazendo, parará. A gente está organizando um festival na Amazônia, né, que é a Amazônia Floresta Viva, Festival Amazônia Floresta Viva, e aí a Edmara, ela é roteirista de novela. Então, ela tem muito contato com mídia, com não sei o quê, com parará, e ela vai articulando, e ela vai fazendo acontecer, e quando você vê a coisa aconteceu, você não entendeu direito como é que foi, entendeu? Uhum. E aí vai surgir esse movimento de como é que a gente faz isso publicizar, trazer para um outro lugar. Ela recebe muita coisa, ela manda muita coisa, então, e ela está tentando chegar em casa desesperada, porque ela quer entrar aqui e não está conseguindo. Né? Ela é sua parceira? A gente trabalha junto nesse festival, a gente estava num movimento de criar uma plataforma chamada Brasil Mais Sustentável. Ela queria chamar de Brasil Mostra Sua Cara. Era um site, já estava no processo de criar um site que seria uma plataforma para fazer, né? E aí não só, né? A questão assim, meio ambiente pensando alimentos, agrotóxico, né? Sintropia, aí floresta, unidade de conservação, água, resíduos sólidos, aí um conceito de um meio ambiente, um guarda-chuva meio ambiente mais amplo, né? E aí acabou que hoje a gente está muito focado na sintropia, mas a gente vem aí há uns 6 meses nesse processo de tentar criar alguma coisa que vem quem tem que vir, vamos trabalhar junto. E muito essa coisa, o festival tem 15 pessoas, cada pessoa cuidando de uma coisa, as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, em paralelo, a gente não sabe o que vai dar, mas vai sair alguma coisa. Legal. Sintropia é o quê? É o festival ou não? Não. É plantação, floresta. Sintropia é um tipo de agricultura do Ernest Gosch, que é você pensar, procura depois na internet. Não, eu conheço o Ernest Gosch. O Ernest. Então, sintropia é o movimento do Ernest. É como o Ernest chama
a agricultura dele. Então, Sintropia é o nome da agricultura que o Ernest pratica e divulga, entendeu? É isso. Então, quando fala sintropia... eu queria dar uma... Fala. Eu queria dar uma palavrinha sobre o que a Isabela falou, assim. Eu aqui em São Paulo, né, eu tive a mesma impressão, assim, do que ela falou do pessoal lá de Roraima, assim. Eu agradeci pra cacete o que aconteceu, porque eu sabia que isso ia poder causar um impacto, assim, necessário, sabe? Em regiões como São Paulo, como o Sudeste. Agora, assim, a gente fica muito, que eu acho que também isso tá um pouco na fala da Isabela, a gente fica discutindo soluções, assim, às vezes, que não são soluções, e a história real ela é muito complicada, né? Porque a gente está falando de uma floresta na região norte, em municípios, né, cercada de municípios, na maioria, inacessíveis para 99% de brasileiros, né, de terras que têm posse, né, que têm poceiros, e onde qualquer um chega lá e compra parte da terra, não existe uma regulamentação, não tem regulamentação sobre, né, que terras são, as terras são de quem não é, quem é que compra, quem é que não compra. Então, assim, isso que para mim eu acho que é o mais complicado e até me dói mais nessa história toda, né? Porque se há, digamos assim, uma instituição capaz de, digamos assim, né, de zelar mesmo pela questão Amazônia, passa pelo governo, né? Passa por órgãos de fiscalização, passa por instituições aí que a gente não tendo muito como, digamos assim, agir, né? E, enfim, isso me preocupa, né? Se o governo não tem interesse, digamos assim, né, em zelar mais por esse patrimônio, em zelar mais por que terras estão sendo compradas, que terras não, o que está sendo feito, a gente fica, digamos assim, à mercê de qualquer acontecimento como esse. Então, mas aí eu acho que assim, a solução, né, passa muito pela sociedade civil entrar num processo pesado de boicote. E principalmente mercado internacional. Para de comprar commodity do Brasil. Se a gente for pensar, né, a agricultura no Brasil é 5,5% do nosso PIB. Né? É 5,5%. É irrelevante do ponto de vista de PIB. Porém, é o maior peso na balança comercial. Então, o maior peso na nossa balança comercial é commodity, que vem com mineração e agricultura. Tá? Para de comprar soja brasileira, suco de laranja brasileiro, carne brasileira, para ver se esse governo não vai mudar rapidinho de discurso. Que é o movimento que já está acontecendo na Europa por conta dos agrotóxicos, né? A comida brasileira está contaminada e envenenada. Eu acho que assim, a pressão da sociedade civil, nesse caso, é bolso. Como é que você faz esses grandes empresários sentirem? Porque no caso da Amazônia, a questão do poder público esquece. Com o governo apoiando, já era uma coisa. O meu companheiro é do ICMBio. Tá? Porra, unidade de conservação na Amazônia, como é que você garante território? Né? E aí, é assim, para fazer fiscalização é operação de guerra. E assim, gente morre. A gente fica falando, mas morre. Os caras derrubam, quebram a ponte para você cair na ponte. Sabe, assim, queimam viatura, ameaçam de morte. Então, assim, isso com o governo apoiando a causa ambiental. Agora, é o seguinte,
Porque aí entra uma questão que não é nem quem é o dono da terra. Você tem um grupo você está começando a ter a milícia. Milícia. Os caras entram, 50 pessoas armadas, e falam: a gente está entrando, vocês vão sair ou vocês vão morrer? E toma a terra, acabou. Está nesse naipe. Então, mas Isabela, eu acho sem que você... governo. E aí, assim, Olha, eu acho a que gente... você tocou... Fala. Ó, Isabela, eu acho que você tocou no ponto, assim. Eu acho que se há uma, digamos assim, né, uma frente que a gente precisa, acho que até priorizar, é essa frente de começar a promover, estimular digamos assim, né, principalmente no exterior, o boicote do produto brasileiro. Porque quando atingir a economia, quando atingir, digamos assim, né, a exportação, quando atingir tudo isso, vai precisar ressignificar esse modelo. Eu venho falando isso a respeito dos agrotóxicos, né? Porque o governo liberou mais de 100 agrotóxicos, 200, sei lá, e de verdade, quando os europeus pararem de consumir esse alimento brasileiro com agrotóxico, os empresários vão ter que rapidinho implantar orgânico. Porque não vai ter para onde escoar esses alimentos. Então, assim, eu acho que assim, é algo assim, estratégico a gente pensar em levar esse boicote principalmente para os estrangeiros, né? Para eles, digamos assim, os estrangeiros começarem a pressionar os seus governos, né, as suas empresas, as suas multinacionais, a boicotarem o produto brasileiro, esses produtos brasileiros. Acho que é por aí. Gente, eu acho que se tem algo eficaz a fazer, é por aí. Eu queria trazer uma questão aqui e ver o que vocês acham, sabe? Porque assim, a gente teve essa mobilização aí, né? O grupo cheio de energia, várias pessoas querendo fazer algo, outras pessoas compartilhando, tudo mais. Mas a gente sabe que a energia vai cair, né? A gente sabe também da limitação disso e de cada um de nós. Por exemplo, eu sei que o que eu poderia entregar foi isso daí, basicamente, que eu já entreguei, um mapa e essa página provisória, enquanto não é feita uma página nova e pensado outras ações, né? Eu não vou dar conta de continuar atuando, né? Então, a minha pergunta para vocês é: qual que é o legado que vocês acham possível dessa mobilização de hoje, dessa movimentação de hoje? Até onde a gente pode ir e como que a gente faz para que eu particularmente acho que agora a gente está no momento de sentir o que vai acontecer, né? Do que a gente fez, o que vai haver de manifestação, que acontecimentos podem ser gerados a partir desse acontecimento de hoje. E eu acredito, sim, né, como vocês, que vai haver uma desmobilização com o tempo. Talvez se a gente consegue acompanhar esse processo, nós possamos ter energia para promover uma outra frente, ou algum outro tipo de digamos assim, né, de proposta que faça com que essa rede energize de novo, né? Por exemplo, a questão do boicote. Talvez daqui a uma semana a gente dá uma fortalecida nessa narrativa, digamos assim, né? E talvez seja por aí, não sei. Eu acho que assim, tem muito de ter paciência, né? Esperar para ver onde está indo. Se a gente conseguir colocar 1 milhão de pessoas nas ruas, em todas essas manifestações aí nos próximos dias, eu acho que isso cria um outro tom, né? Gente na rua
pelo meio ambiente vai ser a primeira vez na história desse país. Tá? Nunca teve. Então, acho que vai ser muito legal. Assim, a turma, assim, os ambientalistas, a gente vai nas manifestações, os outros com as plaquinhas, assim, né? E tenta ligar. Não, mas é verdade, porque se chamar sozinho vão os mesmos 4 mil, entendeu? É aquela coisa deprê, né? E é isso, porque as pessoas não percebem o meio ambiente como elas tendo parte. E é engraçado, eu tô acompanhando muito o Facebook, um monte de gente escrevendo sobre a Amazônia. Eu falo, gente, mas vocês nunca escreveram porra nenhuma sobre o meio ambiente e agora estão escrevendo. Por quê? Porque as pessoas estão se sensibilizando. Sim. E aí, né, eu acho que entra se o governo não fizer nada, entra num segundo momento, né, de começar, porque essa situação da Amazônia, uma vez que os caras começaram, essa história vai ficar muito complicada. Por quê? Porque o que vai acontecer? Vai mudar a chuva esse ano. A gente vai ter menos chuva. A gente vai ter estiagem. A gente vai ter falta d'água. Tá? Porque o que acontece é que todo mundo fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas não é. Né? A Amazônia, do ponto de vista de oxigênio, ela equilibra. Tudo que ela produz, ela gasta. Né? O que a Amazônia é? Ela é o rio. Né? Ela é um rio aéreo, aquela discussão do rio aéreo. Então, a chuva que cai aqui vem de lá. A gente, com essa crise hídrica do cão em várias capitais, em várias cidades, o que vai acontecer o ano que vem? Corre o risco da gente não ter água. Por quê? Porque teve queimada esse ano. E aí, essas relações causais e essa informação clara, né, objetiva para mostrar, para trazer as pessoas para o tema, que eu acho que vai ser o grande desafio. Mas aí vai ser o desafio de quem ficar. Esse grupo vai fazer assim, né? Aí as pessoas vão desistindo, desmobilizando, e vai ter, que nem você falou, Renato, no teu grupo de Brumadinho, vai ter lá os 20, 30 que ficaram. Mas se os 20, 30 que ficaram criarem esse plano de ação, de vamos começar a trabalhar isso, começar e buscar essas redes, né? Eu faço parte de assim, muitos grupos ambientais, né? E é interessante ver como é que a informação chega, porque eu recebo uma foto aqui, aí daqui a pouco eu recebo a mesma foto naquele outro grupo, aí tem coisa que é só de um grupo, tem coisa que acontece só no outro grupo, e aí você começa a perceber a capilaridade da informação. E aí como é que então criar essa coisa da curadoria e de juntar os materiais para ajudar as pessoas a divulgarem. É super legal, você tem uma fonte de vem cá e vem buscar as informações. E aí como é que você cria esse espaço para as pessoas daqui a pouco poderem continuar na causa, né? E ampliar, né? A turma do meio ambiente, a gente fala assim, cara, o nosso grande desafio, o nosso grande problema é que a gente é meio hermético, né? As pessoas não percebem. Tem muita gente xiita nesse processo, e os xiitas acabam assustando os não xiitas, né? Então, como é que faz para que essas pessoas que estão se sensibilizando pelo meio ambiente continuem daqui a algum tempo, continuem considerando a questão da Amazônia, continuem levando, porque assim, a Amazônia é agrotóxico, né? Eu acho que é importantíssimo pôr o agrotóxico no meio da turma, desse processo, porque vai ser punk. Hã? A questão que você coloca, assim, eu acho até que a gente está hoje num momento muito bom, digamos assim, em relação a essa questão. Por quê, né? Porque eu acho que hoje, eu acho que isso reflete muito no que você falou, pessoas postando sobre o meio ambiente que nunca escreveram coisas, mas eu acho que está havendo hoje no mundo, isso assim, no âmbito planetário, uma consciência de que, e principalmente fora do Brasil, isso que eu acho que é o mais interessante, de que o ecossistema da Amazônia ele afeta aquele outro cara, né? Esse outro cara. Então, assim, isso cada vez mais consciente, eu acho que isso já é uma maneira de manter as pessoas muito ligadas e acompanhando com atenção o que está acontecendo por aqui.
Legal, gente. Eu acho que é isso que vocês falaram, né? Sentir, dar um tempo, ver, deixar as coisas se assentarem um pouco, né? Eu acho que, da minha parte, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, é continuar trabalhando um pouco nesse site. Então, acrescentar coisas que vocês falem, que é ou que a turma lá fale que é para acrescentar, né? Eu acho que hoje o que eu quero acrescentar é aquilo que você me mandou, Rodrigo, e também tem aqui na própria plataforma do Idealista um campo em que as organizações e os coletivos podem se cadastrar. Então, vira como se fosse um diretório, né? Uma páginas amarelas de organizações. Então, se a gente conseguir, eu vou colocar aqui um campo tipo, olha, se você é uma organização que está atuando em defesa das florestas, cadastre-se aqui e para a gente ter esse classificado, essa lista, né, de organizações com os contatos e tudo mais. E aí o outro ponto seria divulgação tanto do mapa quanto dessa página, né, do Salve Amazônia. Porque se não divulgar, ninguém usa, fica na mesma, né? Não sei como que a gente pode trabalhar lá naquele grupo, são 250 pessoas, se cada um divulgar, consegue chegar longe, né? Para o médio... Eu gostei de ver que as pessoas cadastraram as propostas lá em Orozco. Tem umas Eu 4 vi ou um 5, monte né? de coisa cadastrada lá, eu achei bem bacana no mapa. Eu acho que quando o mapa estiver cheio, assim, né, que se dê para entrar, por exemplo, em Belo Horizonte, ver o que está acontecendo lá, nem que seja assim, um maluco lá falando, olha, estou aqui, quero fazer algo, fala comigo, né? Já aí vem um outro, já fica dois malucos, já não é tão maluco assim, já começa a ser, né? Tem credibilidade. Pelo menos é um maluco acompanhado. Mas eu acho, Isabela e Rodrigo, que um segundo momento que pode ser interessante é trazer isso daí para esse esquema de aliança regenerativa, né? Porque aí você começa a juntar todas as questões ambientais e coletivas e tudo mais num movimento que realmente pode começar de forma descentralizada a fazer algum impacto por mudança, sabe? Pode ser um impacto local, como o caso do fundo lá em Brumadinho, mas pode ser um impacto também nacional, tipo, juntando com organizações tipo Extinction Rebellion e fortalecendo eles para fazer pressão, né? Eu acho que a Greta vai vir para o Brasil, viu? Contando um segredinho para vocês de bastidor. Uau! Ela está atravessando o oceano agora, né? Num barco, a energia solar, tal, para ir para os Estados Unidos para uma reunião. Desse momento, ela vai para o Chile, parece, e estão tentando trazer ela para vir para o Brasil. Vamos ver. Antes faz sentido, né? Antes de voltar lá para a Europa. Vai ser interessante o processo todo. Então tá, gente, eu vou ter que dar uma desligada, pôr minha filha para dormir, que eu tô aqui falando com vocês e eu tô ouvindo voz de uma criança que tem que acordar às 6 da manhã amanhã. E aí é sempre uma dor de cabeça que tem que chutar da cama. A gente mora muito longe da cidade, então a vida aqui é muito cedo. É roça mesmo. E para levar para a escola, né? Vai para a escola de manhãzinha cedo. Mas eu acho que assim, minha sugestão, né? Vamos esperar as manifestações, vamos ver o que rola, né? Eu acho que tá tendo um efeito meio, né, das pessoas estarem se mobilizando, se articulando, se colocando tal, de um jeito muito legal,
né? Então, concordo aí, Rodrigo, que essa escuridão de segunda-feira em São Paulo foi tudo para esse processo, né? Foi abençoado, assim, natureza, Ser Supremo, Deus, os orixás, cada um escolhe a sua entidade que mandou isso, falando, cara, não vai rolar no racional, vamos dar um choque de realidade nesse povo, porque tá dando um choque de realidade. Gente, assim, gente que eu conheço, que acompanho, que nunca militou no meio ambiente, postando, pondo foto, pondo coisa, querendo se mobilizar, falar assim, eu tô inconformado. E aí isso faz com que venha mais gente para a causa e a gente avalia, porque eu acho que o próximo passo é essa questão de como é que faz uma campanha de boicote, como é que faz. Aí, Renato, pensar aí nos Estados Unidos, como é que, né, pensa essa questão de mercado, porque eu acho que aí você tem uma pressão. E aí eu vou dizer para vocês que tem muita gente da agricultura muito preocupada. Então, quando a gente pensa na agricultura, não é todo mundo mesma coisa. Do mesmo jeito que no meio ambiente, todo mundo, qualquer área, não é todo mundo igual. E na agricultura, você tem muita gente desesperado, falando, cara, vai acabar com o nosso, né, com o nosso negócio. Por quê? Porque eles estão sacando que daqui a pouco, né, a agricultura vai começar a sofrer boicotes absurdos e mudar para orgânico não é uma coisa simples, né? Todo o processo da agricultura orgânica, apesar de você ter várias experiências de ser muito mais produtivo, na sintropia, você tem experiência de soja na sintropia, que é muito mais produtivo do que a soja convencional, quase o dobro, né? Usando sintropia. Então, assim, a sintropia não usa nada de agrotóxico, nada dessas porcarias, né? Mas para você fazer essa transição, não é simples. Então, os caras estão preocupados, porque eles querem poder usar o veneninho de vez em quando, mas um veneninho controlado, né? Então, eu acho que assim, como é que a gente faz para essa pressão intensificar, para também trazer para junto as pessoas que estão também percebendo que vão ser afetadas, porque melhora a situação. Fala. O que eu percebo hoje na agricultura, com campanha de agricultura, você falou né, da agricultura sintrópica, eu tenho um amigo que tá com um sítio florestinha em Alto Paraíso, fazendo o maior sucesso com a agricultura sintrópica, assim, está muito feliz com a produção que ele está conseguindo na agrofloresta lá. Mas o que eu percebo da agricultura em relação a formas, digamos assim, né, de cultivo da terra, é que esse agricultor preocupado com a regeneração da terra, preocupado com que alimento, né, ele vai produzir, porque ele também, né, entrou na crise de estar consumindo um alimento transgênico, um alimento cheio de agrotóxicos. O que eu percebo é que, ainda assim, majoritariamente, são pequenos produtores abastecendo o mercado brasileiro, né? E 80% da nossa alimentação vem da agricultura familiar, dos pequenos produtores. 80% do que você come. Então, assim, essa agricultura, essa monocultura, ela tem um outro viés mesmo, né? Ela tem um outro mercado. Ela tem um outro mercado e aí eu acho que, assim, eu acho que vale a pena a gente causar esse choque, sabe? Causar esse choque, porque eu acho que a gente acaba causando um choque mais direcionado muito por conta de como a estrutura mesmo funciona, né? E, enfim. Não, bora que bora. Então, eu acho que assim, vamos acompanhando o grupo. Daqui a uma semana a gente faz uma outra conversa dessas, ver se vem mais gente, né? Porque é isso, assim, o coletivo e o espontâneo, ele funciona super bem e ele vai até um determinado momento. Depois você chega... Eu fico sempre pensando nas manifestações de junho de 2013, né?
aquele momento que está todo mundo na rua, não tem coordenação, não tem interlocução, não tem situação, aí chega um momento que a coisa entra num impasse, porque quem responde? E ninguém responde, todos respondem, e aí vai chegar uma hora que vai ter que pensar em como é que organiza de tal forma a garantir aí algumas estratégias que cada um vai implementar do seu jeito, mas que estão pensadas, falando agora vamos por aqui. Porque, por exemplo, hoje surgiu uma ideia super legal, né? O carvão, as fotos com carvão. Só que foi uma ideia e não foi todo mundo que foi junto. Agora, você imagina se 250 pessoas tivessem assumido o compromisso de eu vou pintar minha mão de preto e vou tirar uma foto e mandar no Face. 250, passando aquele desafio você a fazer a mesma coisa, daqui a pouco a gente tem 2.000 pessoas. Então, quais são as estratégias de mídia social, de pressão, de advocacy, para poder, né, pensar em continuar esse tema? Então, acho que é esperar. Chama os youtubers aí para a luta. Esses youtubers. O youtuber, né? Também, mas acho que é uma estratégia. Eu acho que som, imagem, vídeo, foto, ou assim, a gente teve a noite escura e foi todo mundo, começou a pipocar um monte de fotos, né? Tem um cara que faz umas fotos da Amazônia que é incrível, que é o Araquém. Ele tem umas fotos incríveis. Aí, de repente, o site dele, que é um site, ele é fotógrafo, ele fotografa a Amazônia há muitos anos, né? Ninguém conhecia e, de repente, agora todo mundo está reproduzindo e replicando todas as fotos dele de uma forma assim. Por quê? Porque as pessoas estão buscando isso, né? Então, como é que a gente vai pensar? Vocês estão ouvindo a criança, né? Uhum. Vocês estão ouvindo, minha filha? Flamenguista, gritando. Eu tenho uma filha flamenguista, alucinada. Eu sou flamenguista também, acabei de saber que esse é o golpe do Flamengo aí. Ah, é? O gol é do Flamengo, Nana? É? Então, uma coisa pavorosa. Essa hora da noite a criança gritando gol, entendeu? Tem que dormir. Né? E deve estar de blusa. Ela tem uma blusinha oficial do Flamengo com o nome dela. O negócio é sério aqui em casa. Eu tô com minha bateria riando aqui. Para mim, assim, é impossível a gente conseguir, digamos assim, catalogar ou fazer algo, esperar que isso se torne esses fenômenos, porque justamente eu sinto uma coisa de fenômeno, né? Acontece, a gente não tem muita explicação se uma coisa vai dar certo e a outra não vai. 22 minutos, uma coisa correndo que eu esqueci um negócio. Eu já volto. Deixa eu... E aí eu acho que assim, que a gente nem deve ficar muito preocupado ou esperando que uma coisa se mantenha grande, né? Se mantenha um troço gigantesco ou um movimento grande, mas assim o que vai ficar disso, o que a gente vai fazer com o que vai ficar disso. Eu acho que é muito o que o Orozco está falando, você, Renato, sabe? Qual que é o legado, né? Porque assim, a gente pode botar o carvão na mão e fazer um movimento, mas assim, de verdade, a gente não tem condições de mensurar se isso vai ter 3 compartilhamentos ou 5 milhões, né? A gente pode produzir e ver o que pode acontecer. Mas, assim, tentar controlar esse processo, eu acho que é impossível. Por isso que eu gosto da ideia de ter um manifesto e uma ação que, né, você coloca esse manifesto e as pessoas são pedidas para fazer uma coisa simples, assinar um manifesto, falar, isso eu quero isso, né? Não é para, nós temos não sei quantas assinaturas, nada disso. Mas quando a pessoa faz essa coisa formal, esse ritual de falar, eu assino, eu faço parte disso, ela meio que se compromete lá dentro com ela mesma, sabe? E aí que eu acho que podem ser alterações de cada pessoa, ela se tornar mais incisiva nas ações dela, mais participativa, e começar uma virada assim, né? Mesma coisa para as organizações, né? Colocar elas, não, eu assino, eu sou uma empresa, eu assino esse manifesto, né? E aí
talvez seja desculpa para os dirigentes, os empregados, começarem a ter uma ação diferente, falar, não, aqui vamos fazer uma palestra sobre não comer carne, ou vamos pensar uma forma diferente, mais sustentável de agir, né? O Rodrigo, Isabela, eu tô morrendo de cansado, cara. Também. Já vou desligar aqui e agradecer, valeu demais. E vamos seguindo, eu queria só esperar a Isabela aí para a gente dar um tchau para ela, né? Ela chegou. Outro gol. Opa! Outro gol. Gente, não, desculpa, eu estava cozinhando um negócio no foguinho baixo e eu senti o cheiro. Eu falei, cara, queimou. Aí deu um desespero, assim, de chegou, acabou a água do negócio, mas não, tá perfeito. Mas eu senti o cheiro da comida, eu falei, não, queimou minha comida, mas está tudo certo. Então, ó, vamos continuando no grupo conversando, né? E aí a gente vê para onde vai, né? Eu vou contar para a Edmar um pouquinho o que aconteceu. Ela tá assim, mas quem que está coordenando esse movimento? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Ninguém, né? Não tem ninguém coordenando. É. A gente teve um grupo que criou essa página aí, de um outro cara que registrou o domínio, e é isso, mas não tem. Não, eu sei, mas que é isso, que isso vai funcionar super bem nesse momento e depois talvez fique uma pessoa e vai discutir como é que a gente vai trabalhar depois, como é que é coletivo horizontal. Ou daí surgir um grupo, ou 5 ou 10 grupos diferentes, com pessoas diferentes, tocando coisas com diferentes. Pautas diferentes, com coisas. Assim, por exemplo, lá no festival, a gente tem. Né, o festival ele tem muitas iniciativas, tem coisas que começam antes, tem coisas que acontecem durante o festival, tem coisas que acontecem depois. A gente está trabalhando com bioconstrução, a gente está trabalhando com energia, está trabalhando com a sintropia, está trabalhando com música, com arte, com hotelaria, gastronomia. Só que cada um desses temas tem alguém que está tocando. Entendeu? Falar do festival, tem um poetaço aí amazonense que tem um trabalho musical maravilhoso, que é o Eliakim Rufino. É um bom nome aí. Quem vai tocar, que a gente já fechou, é o Sebastião Tapajós, junto com o coral das crianças de lá. Mas, todavia, entretanto, a gente quer uma coisa que seja mundial. Então, a ideia é, depois que tiver tudo certo, trazer um big nome, assim, sabe? Aquela coisa assim que vira mídia mesmo, o show no meio da floresta, um negócio para poder... E aí tudo isso para poder gerar imagem, é uma estratégia de marketing mesmo, de geração de imagem. Parintins é uma boa, hein? Então, mas Parintins é uma coisa muito... Assim, a ideia talvez, dependendo do tamanho, até trazer o pessoal de Parintins para ajudar a organizar. Mas Parintins é uma coisa folclórica, né? A gente é muito uma coisa assim de dizer que a natureza, ela dá certo. Uma agenda positiva. Então, a ideia é de fazer um festival mostrando que a natureza dá certo, que com a natureza você consegue produzir alimento, você consegue produzir alimento no meio da floresta, você consegue construir a partir da natureza. Então, trabalhar os exemplos positivos da natureza que dá certo. Então, tá bom, gente? Tchau, tchau. Prazer. Tchau, beijo grande. Até. Beijo. Tchau, tchau. Oi. Tchau, tchau.